Tá certo. Ó, intervalos. Intervalos é o nome para alguns conjuntos de números reais. Então, intervalos são conjuntos de números reais. E aí, a gente consegue olhar esses conjuntos de três formas, né? Geometricamente, como segmentos de linha. E aí vai ter, se A menor que B, intervalo aberto, de A a B. Ele vai ser denotado por parênteses AB. Intervalo fechado, a gente vai ver isso mais visualmente para ficar melhor, né? O intervalo fechado é o colchetes. E usando a notação de conjunto, então temos essa coisa aqui. Que o intervalo AB aberto, então aqui é o intervalo aberto. E aqui o intervalo fechado. O intervalo aberto, ele é aberto porque, digamos assim, pensa numa bolinha aberta que não inclui o ponto. E fechada, você pensa numa bolinha fechada, pintada, porque inclui o ponto, né? A gente vai usar essa notação aqui mais adiante. Então, assim, vamos resumir. Então, o intervalo, vou pôr no singular aqui, ele é um conjunto de números reais. É só isso. É um conjunto. Por isso que a gente vê antes a notação de conjunto, o que é um conjunto, como operar um pouco com ele. Ele é um conjunto de números reais. Geometricamente, ele é um segmento da reta real. Basicamente é isso. Aí, parênteses denotam. Então, é importante colocar isso aqui. Ó, parênteses. Vai ser o intervalo aberto. E colchetes fechado. Eu acho que a título assim de memorização, pensa nessa abinha aqui, incluindo algo que está fechando, né? O colchete ele tem essa característica, eu sei que se abre parênteses, fecha parênteses, mas o colchete ele tem essa característica que se você enchesse de água aqui e virasse, né? Ele seguraria mais, então ele é fechado. Seguinte. E vai ter combinações entre eles, tá? Vai ter assim, exemplo. Exemplos híbridos, vamos chamar assim. Então, você pode ter aqui no A aberto e no B fechado. Você pode ter C fechado e D aberto. Tá? Essas seriam duas combinações, ou então só aberto e só fechado. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, note que parênteses na notação de intervalo e círculos abertos no gráfico da figura 6 indicam os pontos finais, indicam que os pontos finais estão excluídos. Então, deixa eu guardar essas palavras aqui, ó.
parênteses, na notação de intervalo, círculos abertos no gráfico indicam que os pontos finais, os pontos extremos da extremidade do intervalo estão excluídos, enquanto que o brackets, esse square brackets que chama colchetes, né? Não vou nem pôr a palavra, não vou pôr o símbolo aqui, ó. Esse símbolo colchetes e círculos sólidos indicam que as extremidades estão incluídas. Intervalos podem o intervalo pode incluir um ponto e não o outro. Ou seja, ele pode, a gente vai ver aqui, ele pode se estender até o infinito, ter mais infinito e menos infinito, tá? E aí, aqui, a tabela da página seguinte vai mostrar todas as possibilidades. Essa figura, ela mostra um intervalo aberto, que é denotado desse jeitinho aqui. Algebricamente, né? Então, essa notação é uma notação algébrica, porque você faz ela via símbolos, conta. É símbolos, né? Nesse caso, porque não tem cálculo envolvido, mas... Geométrica. Essa parte de cima aqui é a geométrica. E essa, vamos dizer assim, seria a expressão algébrica. É importante, assim, vocês saberem essas terminologias, essas diferenças. Tudo isso ativa nosso cérebro em termos de possibilidades. Intervalo aberto, AB. Então, essa é a representação geométrica. Por quê? É um gráfico. Ó. Já é aqui uma introdução a gráfico. Você já está vendo um gráfico, mas é um gráfico unidimensional. Então, vou até escrever aqui, ó. Então, que isso aqui, ó, é um gráfico unidimensional. O que significa unidimensional? Uma dimensão. Então, o detalhe, os círculos estão, como é que ele falou aqui? Círculos abertos e sólidos, né? Então, esses dois círculos aqui, eles estão branco, né, dentro. Porque exclui o ponto. Quando você quer incluir o ponto, aí você coloca a forma algébrica. Você coloca colchetes e você pinta, o círculo sólido. Eu vou só escrever em um aqui, ó, círculo aberto. Como é que eu falo isso? Círculo aberto. Aberto porque não está pintado. E aqui é um círculo sólido. Quem quiser me ajudar no chat ou em voz aqui, ó, fica à vontade. Pensar na barriga dos parentes como abrindo. Vou pensar nisso, eu nunca pensei. Olha, bem assim, você vê, é bem tranquilo aqui, né? Mas vê se tem dúvida, perguntem. Se tiver dúvidas. Essa tabela é uma tabela bem completa, ó. Então, assim, nós vamos ver cada caso aqui, ó. Eu vou pegar o meu pointer laser, eu vou pegar meu pointer laser azul agora, tá? Mudei a frequência aqui do meu laser e ele é um laser azul. Parênteses A, vírgula B, fecha parênteses, essa notação, né? Essa notação tem a sua respectiva descrição de conjunto. Ele é o conjunto X. Lembra assim, que não tem aqui dentro para todos os X, porque não cabe aquele símbolo aqui dentro, porque já está implícito. Se você fala X tal que e coloca a condição no X, é claro que são todos os X que satisfazem essa condição. Então ficaria redundante colocar o símbolo aqui dentro, não se coloca. Então são todos os X, tal que o X é maior que A e menor que B. Então, graficamente, ele é maior que A, ou seja, está à direita, né? Então, só lembrando aqui que a direita fica positivo, cresce, e a esquerda decresce, fica negativo. Então, aqui, se quiser colocar, ó,
nós temos aqui A menor que B. Aliás, em todos esses casos aqui, eu vou colocar aqui embaixo, porque para todos os... O A é menor que B aqui para todos, só para lembrar, né? Sempre está trabalhando aqui com nessa tabela com A menor que B. A bolinha vazia, tá? Bolinha vazia, porque os pontos estão excluídos, não tem um igual aqui. Essa notação colchetes significa, na descrição de conjuntos, todos os x que são maiores ou iguais a menores ou iguais a b. Então, se você pinta, né, toda essa reta, o que significa, né? Vou falar um pouco mais aqui desse segundo caso. Se você tiver, como você está na reta real, então eles são todos, se o a for 1 e o b for 2, igual a 2, são todos os números reais, incluindo o 1, incluindo o 2, todos os números reais que estiverem entre 1 e 2. Então, 1,00001 tá aqui dentro. 1,99999 tá aqui dentro. Raiz de 2 tá aqui dentro, que é 1,4, 3 pontinhos. Agora, se você tem no A o colchetes e no B parênteses, então significa colchetes é menor ou igual, entra o igual aqui, é barrinha de igual, e você é um círculo sólido. Então fica assim, então ele inclui, né? Então o colchetes, ele vai incluir colchetes ele vai incluir. Então fica x maior ou igual a A e menor que B, porque o parênteses não incluiu o B, ficou vazia e a bolinha cheia. Ao contrário, invertendo aqui, o A aberto, parênteses A, vírgula B, fecha colchetes, significa que é o conjunto de todos os x maiores, onde x é maior que E, é menor ou igual. Então você pinta a bolinha no B e deixa o A vazio. Agora, aqui a novidade vai aparecer nesses casos em que a gente tem o mais infinito e o menos infinito. Então, assim, ó, quando o mais infinito, você escreve como infinito. Você não põe o mais, né? Igual o número, igual se tiver aqui mais 2, a mesma coisa que 2. O negativo você precisa colocar, o positivo não. Só para saber que esse infinito... Então, ocorre outra coisa, que infinito não é um número real. Vamos colocar aqui. Ó, infinito não é um número real. Ele é... então, o que é infinito? O que é isso aqui? Isso aqui é um símbolo... É um símbolo que representa... eu acho que representa o infinito, né? Então, é um símbolo, né, que representa o infinito. Mas para saber que não é um número. E aí, você pode colocar o seu intervalo como parênteses a infinito. Como o infinito não é um número, você nunca chega no infinito, porque sempre vai ter um número maior. Você nunca vai chegar no infinito. Então, ele sempre vai vir com parênteses, tá? Então, assim, ó, na notação de intervalo, na notação de intervalo, eu vou por aqui, o infinito sempre aparece com parênteses. Ó, parênteses se escreve com I ou E. Aqui no final os dois estão certos, tá? Se olhar no dicionário, você vai ver que pode escrever parênteses ou parênteses. Os dois estão certos. Sempre vai ser parênteses, porque sempre vai ser
que significa, né, o parênteses, significa aberto. Justamente porque você não pode incluir o infinito, que ele não é um número, você nunca chega nele. Por isso que você representa. Então, quando você tem um intervalo de A infinito, significa todos os x maiores que A. Então, você começa no ponto A e pinta de vermelho para representar até a setinha, né? Quando você estiver incluindo A, fica x maior ou igual a A ou A menor ou igual a x, que fica esse mesmo gráfico, mas com o círculo sólido aqui. Se você vai do menos infinito para o B, então você pinta do lado esquerdo, porque aqui, ó, essa setinha, ela vai, ó, para menos infinito, e aqui vai para mais infinito. Então aqui vai para mais infinito, aqui vai para menos infinito. Então, esse caso em que você vai do menos infinito para o B aberto, fica x menor que B. E você pega o B, todos x menores que B. Aqui, x menor igual a B, e a reta real propriamente dita é representada assim, de menos infinito a mais infinito, com tudo pintado. Observe o seguinte, quando a gente faz... Deixa eu só fazer um exemplo aqui numérico, só para mostrar como é que a gente... como é que a gente faz na mão. A gente faz assim, por exemplo, se está no caderno, como é que você faria no caderno? Né? Se eu tiver aqui o 2 e o 3, como é que você vai? Para você não passar uma reta aqui e ficar um negócio meio confuso, que você não sabe né, o que você fez, a gente faz a cobrinha assim, ó. Para ficar bem explícito o que você está querendo dizer. Então, aqui, na verdade... Eu tô querendo... Deixa eu colocar uma bolinha vazia. Então, aqui é esse intervalo 2, que inclui o 2, até o 3, que não inclui o 3. E para você, que conjunto que é esse? Esse é o conjunto de todos os x reais. Se você quiser ficar mais completo, você pode até colocar assim, ó, x pertencente aos reais. É porque já está implícito nesse contexto que x é real, tá? Então, tipo assim, em algum momento você foi lá e escreveu x pertence aos reais. Então, às vezes você não precisa colocar aqui dentro. Mas só para complementar aqui a notação, tal que 2 é menor ou igual a x, que é menor que 3. E assim fica completo. São 3 notações, tá? Tem a notação de intervalo, a notação geométrica e a notação de conjunto. Então, sempre que fala intervalo, são 3 notações. A de intervalo propriamente dito, a notação do intervalo, que é a primeira. A geométrica. Então, vamos anotar isso aqui. Então, notação de intervalo. A geométrica e a de conjunto. Então, vai ter exercícios que vão trabalhar essas 3 coisas. Alguma pergunta? Era bom vocês darem uma perguntada aí, para dar uma dinâmica na aula. Ramila tem pergunta. Marcos. Oi. Nesse caso, ele é que tem uns intervalos aberto, fechado, e esse daí é um semi-aberto ou semi-fechado? Exatamente. Vamos... Tem essa nomenclatura, né? Semi-aberto e semi-fechado. Semi. Agora, aqui eu acredito que seja mais para quando estiver envolvendo... Vou pensar aqui. Esse aqui seria... Eu preciso só ver, lembrar certinho qual que é o... Eu não quis incluir aqui essa anotação, justamente porque eu acho ela meio confusa, mas, assim, você tem razão, tem um deles aqui que chama semi... Por exemplo, esse aqui seria um semi
fechado, porque uma parte dele é fechada. Agora, quando você mistura... Eu justamente também estava lembrando dessa questão, que eu sei que tem um aberto, fechado, aí a gente varia, vai ter o semi-aberto e semi-fechado, só que não tô lembrado qual seja o semi-aberto ou semi-fechado. Então, aí por isso que, assim, fica, por exemplo, eu não acabo não usando essa... Porque aqui, por exemplo, eu poderia chamar de semi-aberto, porque ele tem uma parte aberta, ou então semi-fechado, porque ele também tem uma parte fechada, né? Então, acaba meio que tendo um monte de terminologia, por isso que eu acabei omitindo, né, essa informação, mas você tem razão. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pergunta, deixa eu ver aqui. Eu estava chamando uns nomes aqui aleatórios. Laila, Carielle, Luísa, Gisele, Galbineia, Fernando, Eric, Emília, Débora. Sem dúvidas. Aí na hora que eu estiver fazendo atividade aparecem umas 500. Exatamente, mas aí vai perguntando lá nas atividades, e vocês viram que eu estou devolvendo a atividade para vocês e permitindo que vocês refaçam, porque assim, e melhorem a nota. Então, você faz, não entendeu direito, não tirou nota boa, refaz a atividade até você acertar tudo, né? Ou até você chegar numa nota que você queira. E aí eu estou dando um feedback aí individualizado. O símbolo infinito não é um número, a anotação indica que o intervalo não tem ponto final à direita. Tal. É aquilo que eu já expliquei antes, né? Então vamos ver números, né? Porque chega de letras, porque vocês gostam de números, né? E aqui é o exemplo, expresse cada intervalo em termos de... Então, assim, é intervalo que você vai expressar. Então, ele deu a notação de intervalo. Ele quer que expressa em termos de desigualdades, essa palavra significa desigualdades, e o gráfico do intervalo, tá? Essa parte é o intervalo, essa é a desigualdade, ou notação de conjunto, né? Mas seria desigualdade por quê? Porque tem uma desigualdade aqui dentro. E o gráfico, que é essa parte aqui. Então, o item A vai do -1 ao 2. -1 fechado, 2 aberto. -1 fechado tem um igual, fica x maior ou igual a -1, menor que 2. Perceba como é poderosa essa notação. Por que ela é poderosa? Porque olha a quantidade de informação que ela contém. Ela contém a informação que você poderia escrever dessa forma, e ela contém a parte gráfica, que você escreve desse modo. É bolinha cheia aqui no -1, pegando todos esses números maiores que -1 e menores que 2. 2 está excluído aqui. O item B, 1,5 a 4, todos fechados. Então, o x é maior ou igual a 1,5, menor ou igual a 4. Então, ele pôs o zero aqui para se situar. Então, o segmento de reta vai do 1,5 ao 4. Note que, assim, o que está em vermelho, deixa eu só enfatizar isso, porque pode, para todos esses gráficos aqui, o segmento de reta que aparece em vermelho é o intervalo. Porque a reta que aparece em preto aqui, essa reta aqui é a reta real. A reta em preto é a reta real. A parte em vermelha é o segmento de reta, que representa um conjunto, que representa um intervalo e que pode ser escrito em forma de uma desigualdade. Então, o terceiro que a gente vai ver é um intervalo que vai do -3 a infinito. Você vê que é uma notação bastante compacta, né? Eu vou pôr aqui para lembrar. Note que a notação de intervalo é bem compacta. E na matemática é muita vantagem ter notação compacta. É muito vantagem você falar muito com pouco, porque você visualiza tudo que você precisa escrevendo menos. E isso é bom por uma série de razões, né? Pela economia notacional, fica mais clean, né? Contanto que você saiba o que você está falando, porque para que você tem que escrever muito se você consegue escrever pouco, sabendo
todas as informações que estão incluídas. Mais alguma pergunta? Quem não estiver entendendo nada, ou quem estiver entendendo... Professor, Oi. na hora da atividade, sempre vai ter os dois jeitos para a gente identificar ou sempre vai ficar só o segundo? Então, nas atividades, ela vai trabalhar os três. Vai trabalhar, por exemplo, ótima pergunta, ó. Por exemplo, na atividade, que nem assim, esse exemplo, ele deu, é porque está tudo feito aqui, mas qual que seria a ideia? A ideia é, a partir do intervalo, escrever a desigualdade e fazer o gráfico, tá? Mas, por exemplo, uma outra atividade poderia te dar a desigualdade e pedir para você escrever o intervalo e fazer o gráfico. Uma terceira atividade poderia te dar só o gráfico e pedir para você escrever esses dois. As três coisas são equivalentes, tá? Elas falam a mesma informação, mas você deve ser capaz de trafegar entre os três. Ou seja, se te der o gráfico, você sabe o que ele significa em termos de desigualdade e você sabe representar ele em termos de intervalo, né? Então, assim, dando qualquer um deles, vocês devem ser capazes de fazer os outros. Tá bom, então. Obrigado. Ah, legal. Disponha. Mais alguma? Oi, pode falar. Se eu podia fazer uma inequação, uma inequação simples, aí onde o senhor colocasse a solução dela dentro do intervalo escrito de duas formas, que fica mais fácil de entender os intervalos quando a gente vê uma aplicação deles, do que só dessa maneira genérica na reta real. Porque inequação, assim, é uma boa questão, mas o problema é que inequação é um outro tópico que demanda muito tempo para a gente trabalhar aqui, né? Então, não, isso é uma de grau 1, que nem o senhor estava fazendo no começo da aula hoje mais cedo. Tipo, você quer dar um exemplo? Tipo, faz algum exemplo. Deixa eu ver aqui. Acho que 4x mais 1 ser maior que 0 e depois uma outra escrita. Não, tudo bem, isso. Um simples assim dá para fazer, porque 4x mais 1 menor que 0. É só porque como eu não entrei em equações, porque a ementa é muito extensa, né? Então a gente dá uma pincelada em alguns itens para poder ajudar vocês ao máximo, né? E em equações é uma parte que demanda muito tempo. Então a gente vê bem por cima. Lá a introdução à matemática que a gente estiver fazendo, vê em mais detalhes. E quem que vai mais precisar de inequações é mais o pessoal de exatas, né? Mas vamos ver essa simples, que, por exemplo, então o que a gente faz? Qual que é o objetivo? O objetivo aqui, isolar o x, tá? Isolar o x. Então, como que a gente vai fazer? Vamos subtrair... porque tem dois modos de falar isso, né? Se for formal, é subtrair 1 de ambos os lados. Deixa eu escrever das duas maneiras. Vamos subtrair 1, que significa passar, entre aspas aqui, ó, passar mais 1 para o lado direito, invertendo o sinal. É aqui que a gente chega, então vamos fazer essa parte. 4x, o sinal não altera e o 1 vem para a direita, invertendo o sinal. Agora, o que a gente faz? Lembra que o objetivo é isolar o x? E aqui eu não tenho x, eu tenho 4x. Então, nós vamos dividir por 4. Que é a mesma coisa de passar o 4 dividindo para o outro lado. E aí significa... porque eu estou escrevendo do jeito formal e do jeito mais informal, que às vezes acaba ficando mais didático, pessoas preferem. Então, a resposta já é essa. A resposta seria para esta inequação,
né? Porque isso aqui é uma inequação, porque é uma... Equação é quando tem igualdade, a inequação é que ela tem uma desigualdade, né? E aí você obteve uma solução. Essa aqui é a solução da inequação. Uma solução da inequação. E aí vamos representar, então, essa solução como... em princípio, depende do que você está pedindo, né? Você fala, resolva a inequação. Resolveu, acabou aqui. Certo? Mas se for... Agora, você resolva a inequação e represente-a graficamente e por meio do intervalo e conjunto, né? Então, assim, a solução é mais, digamos assim, então você colocaria assim, que é todos os x pertencentes aos reais, tal que x menor que menos 1/4. Então, essa é uma parte da questão. A outra parte é você fazer o gráfico. É você, então, pegar aqui, põe o 0 para ter uma noção, vou pôr o 0 mais para cá, tá? Porque tanto faz, não, eu vou pôr o menos... Peraí. Menos 1/4, que tem que ser... a bolinha vazia. Então, aqui está representado graficamente. E para você representar também na forma de intervalo, então você vem, ele vai do menos infinito, porque você vai sempre começa do menor para o maior, né? O menos infinito, que é sempre aberto, e vai até o menos 1/4, que acabou sendo aberto aqui também. Porque se a inequação tivesse menor ou igual a 0, se aqui tivesse um igual a 0, então tudo isso aqui seria menor ou igual, aqui seria menor ou igual, aqui seria menor ou igual, aqui você pintaria a bolinha, e aqui viraria colchetes. Aí, então, para ter uma ideia de inequação. Pode perguntar qualquer dúvida. Porque a gente vai ver... faltam só 2 coisinhas aqui para ver. É pouquinho, falta só 2. São quase 11 também. Mas olha só, aqui, ó, encontre união e interseção dos intervalos. Então, agora, a gente vai juntar tudo que a gente aprendeu para... Olha o item A primeiro, depois olha o item B. Então, o item A, ele está pedindo agora a interseção desse intervalo com esse intervalo. Então, a interseção de 2 intervalos... Ó, a interseção, vamos calcular isso aqui primeiro. Ó. A interseção de 2 intervalos consiste nos números que estão em ambos os intervalos, tá? Os números que estão em ambos. Então, vamos passo a passo. Ó. Esse intervalo inter com esse intervalo, que são 2 conjuntos, então cabe a interseção, porque aqui é um conjunto, aqui é outro conjunto. Então, vamos escrever isso em forma de conjunto. O que está significado disso? O significado é que todo x, tal que... Então, essa primeira parte, ó, esse intervalo, essa informação, ela está aqui, ó. Essa informação, ela está aqui. Essa informação desse símbolo, ela está na informação do E. E esse outro intervalo, ele está nessa informação aqui, tá? Então, cada coisa tem o seu significado. Por exemplo, esse intervalo de 1 a 3 é o x maior que 1, menor que 3. Esse E é importantíssimo, porque ele está querendo dizer interseção. Esse E aqui é porque é interseção. E o segundo intervalo é porque o x é maior ou igual, porque tem colchetes. Então, aqui não apareceu o igual, apareceu o igual porque... é parênteses, o colchete, então tem o x maior ou igual a 2, menor ou igual a 7. Aqui, agora é o seguinte, para fazer interseção, você precisa do gráfico. Não é que precisa, mas facilita. Vai facilitar muito olhar o gráfico. Então, assim, não tenta fazer de cabeça, não. Coloca no gráfico o primeiro intervalo, que é esse aqui,
3, de 1 a 3. Coloca no segundo gráfico diferente. E coloca ambos, assim, com o mesmo lugar que tem o 0, tá? Outra coisa. Então, tipo assim, aqui é o 1 desse... E aqui é o 2. Coloca em escala, ambos em escala. Certo? Todo o jeito que você fez um, você faz o outro. Que aqui vai ser importante essa parte. Então, o primeiro intervalo vai de 1 a 3, excluindo os pontos. O segundo intervalo vai de 2 a 7, incluindo os pontos. Agora você tem que pegar tudo que você pintou, que ele pintou de azul, e pintou de azul aqui e aqui. Você tem que fazer um gráfico que está nos dois. Um gráfico que contém os dois conjuntos. Então, por exemplo, o número 2, pergunta... Então, você começa assim, vamos... Aqui, o menor número é o 2. Aqui, o menor é o 1. Então, entre 1 e 2, eu não vou ter que incluir, porque ele não está no segundo, ele tem que estar nos dois, ó. Ele tem que estar... Ó, lembra que é interseção. Então, ó, você está fazendo a interseção, que significa E. Você quer um gráfico que contenha esses pontos de cima e esses pontos de baixo. Eu não posso, entre 1 e 2 não tem, a não ser o 2. Então, o 2 está nos dois gráficos. Então, o 2 entra. Como o 2 está no segundo e está aqui dentro, ele entra como bolinha cheia. E bolinha cheia é colchetes. Como o 3, aqui ele vai até o 7, mas aqui ele não vai até o 7. Deixa eu colocar em verde aqui. Ó, o 7, que está aqui, no primeiro gráfico, ele não vai, só vai até o 3. Então, eu tenho que parar no 3. O 3 está dentro... Ó, o 3 está aqui. O 3 ele está dentro do segundo gráfico, mas ele não está no primeiro. Então, ele não está nos dois, eu tenho que retirar. Então, eu tenho que fazer a bolinha vazia e colocar o parênteses. Então, a resposta dessa interseção é o intervalo 2, 3. Eu acho mais fácil primeiro fazer graficamente, depois colocar nessa forma de conjunto aqui, ó. Depois, com a familiaridade, você pode até conseguir fazer de cabeça, olhando essa parte aqui e essa parte aqui. Então, assim, a primeira parte, você pode até escrever desse jeito aqui, só para você visualizar o que está acontecendo. Essa parte não precisa do gráfico. Mas a partir daqui, você faz o gráfico. A partir do gráfico, eu acho mais fácil achar a solução. E a partir dessa solução, escrever nessa forma de conjunto. Então, essa é a ordem que eu acho assim, mais natural. Mas, perguntas. Depois a gente vai fazer o exemplo do item B, né? Mas é importante dar uma perguntada aí. O 2 e 3 estão nos dois gráficos. O 2 está no primeiro gráfico. Os dois estão nos dois gráficos, o 3 está só no segundo. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Ó, o item B, então, ele pegou 1, 3, 2, 7, 1, 3 está aqui, 2, 7 está aqui, né? De 1 para 3 aberto é esse aqui, esse azul, de 2, 7 fechado, daqui para cá, junta os dois, é como se você... Outra forma de pensar, né? Você pode juntar, é como se estivesse juntando os dois, assim, transladando, pegando essa figura aqui e colocando em superposição com essa. Se você colocar isso, eu esqueci de fazer esse tracejado, ó, se você fizer esse tracejado, você vai ver que, e aqui em cima tem o 2, né? Você vai ver que não, que aqui é a união, né? Desculpa. Estou fazendo como se fosse a interseção, peraí. Esse outro exemplo, desculpa, esse outro exemplo aqui é união. Então, você vai escrever esse intervalo, é união, que é ou. Daqui eu já iria para
Eu prefiro ver o gráfico. Então, aqui, ó, aqui é união, e aí você lembra do ou. Então, estando em um ou outro. Então, você escreveu esse. Você pode colocar em superposição também, né? Mas aí você, como é uma união, você vai pegar tudo. Ou se tiver ou no conjunto A ou no conjunto B, né? Então, você vai colocar. Então, como ele começa do 1, você vai começar do 1 na solução. Só que ele é vazio aqui. Então, fica vazio aqui. Depois, ele vai até o 3. O 3 está aqui. Está aqui, só para fazer a correspondência. Mas como é união, então você pega toda essa parte aqui e vai seguindo. E vai até o 7. O 7 você não bolinha fechada. Então, fica 1 aberto, 7 fechado. A solução é essa aqui. E escrito na forma de conjunto. Então, a solução final dessa união é escrito desse jeitinho aqui. Aqui a notação de intervalo, aqui a notação de conjunto ou desigualdade, e essa aqui, então, a solução é essa parte aqui, tá? Que está em vermelho. Então, a solução está em vermelho. Porque os anteriores eram foi a resolução, né? Esses gráficos anteriores foram a resolução. Deixa eu parar a gravação e ver se vocês têm dúvidas.